Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente na quarta e última parte deste livro, que trata de esperanças e consolações. Em 2 capítulos, nós estamos no segundo capítulo, que trata das penas e gozos futuros, aquelas que viveremos quando retornarmos à espiritualidade. Cristina, como é que você sabe que sofreremos penas? Porque ainda estamos na condição de espíritos imperfeitos, não é? Então, sim, ainda fazemos escolhas equivocadas. Muito bem, mas existem penas e penas, não é? A questão que nós estamos começando hoje é a 971. Pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: sempre boa, é claro, da parte dos bons espíritos. Faz todo sentido, não é? Os bons espíritos exercem sobre nós uma boa influência. Mas os espíritos perversos continuam respondendo os espíritos superiores. Mas os espíritos perversos procuram desviar do bem, do caminho do bem e do arrependimento, ou seja, também procuram desviar do arrependimento, tentar convencer as pessoas que fizeram nada demais, não precisa se arrepender, a vida segue. Então, os maus espíritos, os perversos, ainda dizem os espíritos aqui, procuram desviar do caminho do bem e do caminho do arrependimento aqueles que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar. E a gente, quando era criança, falava dos Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras, aquele ali é um Maria vai com as outras, ou aquela ali é uma Maria vai com as outras. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa fraca, que não sabe pensar por si mesma. Sim, nós somos muito influenciáveis, mas que sejam as nossas influências boas, ou seja, tornemos-nos dóceis. Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que diz: para que sejamos dóceis aos Espíritos do Senhor, a fim de que eles nos encaminhem, né, no caminho que realmente queremos e viemos trilhar nesta encarnação. Então, dizem os espíritos superiores que esses espíritos perversos, eles buscam fazer isto, não é? Desviar o caminho do bem e do arrependimento, aqueles que lhes parecem suscetíveis, ou seja, vulneráveis, de se deixarem levar, e que são muitas vezes o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, muitas vezes, pode ser que estava encarnado e arrastou uma pessoa ao mal. Essa pessoa desencarnou e lá, do lado de lá, pode não ser nessa encarnação, mas na próxima, vai buscar fazer a mesma coisa, não perdoou, tenta vingar-se. Isto não é nada bom, mas ainda acontece. Questão 971A, vejamos a continuidade. Assim, a morte não nos livra da tentação? Sim, porque as perseguições continuam, né? Tentação é o nosso lado fraco. Nós só somos tentados no que somos fracos, né? Assim, a morte não nos livra da tentação? Resposta: não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor
sobre os outros espíritos do que sobre os homens, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. A ação dos maus espíritos é muito menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, ou seja, os maus espíritos preferem perturbar os encarnados. E qual a razão? Eles dizem, por lhes faltar o auxílio das paixões materiais. Os espíritos desencarnados, muitas vezes, estão mais afastados das paixões materiais. Por quê? Porque não estão na matéria densa. Já os encarnados, não, nós estamos mergulhados na matéria densa. Sendo assim, é de interesse deles esse tipo de perturbação. É mais fácil, não é? Porque estamos menos conscientes. Muitos acreditam que a vida é isso aqui, é ficar buscando a satisfação material e ponto. E aí, praticamente, é se servir de bandeja com o obsessor, não é? Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, já que não podem contar com o auxílio das paixões? Mas como é que desencarnado vai tentar desencarnado? E a resposta é: embora as paixões não existam materialmente, ainda persistem no pensamento dos espíritos atrasados. Então, as paixões ainda estão em forma de ideias. Os maus entretêm esses pensamentos, conduzindo suas vítimas, ou seja, os espíritos ainda apegados às ideias das paixões, a lugares que ofereçam o espetáculo daquelas paixões e de tudo que as possa excitar. Criam armadilhas para enredar os espíritos incautos. Né? Criam armadilhas. Estou me lembrando aqui de uma historinha em quadrinhos para crianças. Bingo e seu amigo obsessor. É uma história em quadrinhos, muito boa. Formiguinhas. O Bingo é uma formiguinha. E o Bingo morreu. E estava lá distraído, andando, displicentemente na espiritualidade depois da sua morte, assim, bem, isso aparece no espírito, não é? Inferior, e simplesmente o encaminha sem a menor resistência. Ele estava lá todo distraído e vai, e acaba ficando prisioneiro numa organização. Olha só, essa história em quadrinho. Não sei se fazer mais essas histórias. Mas eu ainda trouxe para cá, eu acho essa história muito boa. E já trabalhei na evangelização com ela, com crianças de 9 e 10 anos. Porque traz uma realidade, mas traz de uma forma bem lúdica, onde se trabalham essas ideias, não é? Sobre exatamente estarmos atentos, o tipo de influência, usamos o nosso discernimento sobre o certo, sobre o errado. Não é? 972A. Continuação dessa. Mas de que servem essas paixões, já que não tem objeto real, que é a matéria? Por exemplo, a pessoa está lá e morreu viciada no vício do álcool. Como é que ela vai... De que serve se ela não pode mais agir sobre o álcool? Beber um copo de qualquer coisa, com álcool. Resposta dos espíritos superiores. É justamente nisso que consiste o seu suplício. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso as orgias de que não pode participar, o orgulhoso as honras
que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Torturinhas, não? 973. Quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Quais os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Quando o gato fica numa posição suspeita em cima do sofá. Ficou quieto. Desculpe. Resposta dos espíritos superiores. Então vamos à pergunta de novo. Quais são os maiores sofrimentos que os espíritos maus podem suportar? Resposta. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que sofre, mesmo o que as sofre, essa punição de certos crimes no mundo espiritual, teria dificuldade de vos dar uma ideia desses suplícios. Mas, com toda certeza, a mais terrível é o pensamento de que estão condenados a isso para sempre. A ideia do inferno eterno, de ficarem ali naquelas torturas eternamente. Não conhecem a misericórdia divina, não é? Não existe isso. Muito bem, vejamos agora a questão 973. Quais são os... já vimos isto. Não. É porque agora vem um comentário de Allan Kardec. Muito bem. A ideia que os homens fazem, diz Kardec, das penas e gozos da alma após a morte, será mais ou menos elevada conforme o estado da sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Compreende as coisas de um ponto de vista mais racional, deixando de tomar ao pé da letra as imagens de uma linguagem figurada, como inferno. Diz-nos a razão mais esclarecida que a alma é um ser espiritual e que, por isso mesmo, não pode ser afetada pelas impressões que atuam apenas sobre a matéria. Sendo assim, nós não podemos ser queimados pelo fogo se estivermos desencarnados, certo? O que não significa que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo de suas faltas. Mas ele continua. As comunicações espíritas têm, quer dizer, quando os espíritos, né, trazem ou psicofonia ou psicografia, comunicação falada ou escrita, através dos médiuns, as comunicações espíritas têm como resultado mostrar-nos o estado futuro da alma. Quando chega, não é? A espiritualidade. Não mais em teoria, mas como realidade. Então, nós vamos depois estudar aqui, não é? O céu e o inferno. Será a nossa próxima obra aqui no projeto 15 Minutos, já estou adiantando. E lá nós veremos inúmeras comunicações dos desencarnados falando sobre as suas peripécias no mundo espiritual após a desencarnação. Aí ele usa a palavra peripécias. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas, ao mesmo tempo, mostram-nos essas peripécias como consequências perfeitamente lógicas da vida terrena, e, embora despojadas do aparato fantástico criado pela imaginação dos homens, por exemplo, o inferno, não deixam de ser menos penosas para os que fizeram mau uso de suas faculdades. A diversidade dessas consequências é infinita.
Mas, em tese geral, pode-se dizer que cada um é punido por aquilo em que pecou. Cada um recebe a consequência do seu erro. Kardec às vezes usa termos bem católicos, porque ele está falando para católicos. As pessoas foram se tornando espíritas, mas o universo da fantasia, não é? O universo do imaginário religioso é esse. Os espíritos superiores vão nos esclarecendo. E Kardec diz: assim é que uns o são pela incessante visão do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes eram caros, etc, etc. Variedade, não é? De temas. É isso, amigos. Hoje vamos ficando aqui na 973. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.